Hoje começamos o programa um pouco diferente, apresentando um vídeo sobre uma exposição audiovisual que se realizou na sala Pierre Verger, em Salvador, lá na Biblioteca Central dos Barris, onde funcionava a diretoria do audiovisual. E essa exposição audiovisual foi realizada em 2012, ano que se funda o Instituto Roque Araújo de Cinema Audiovisual. Então, o nosso tópico de hoje, vamos enfatizar aqui e falar sobre Roque Araújo, esse cineasta que já está com 87 anos e ele faz parte daquela galera toda de cineastas baianos que compuseram o cinema novo, desde Glauber Rocha, Antônio Pitanga, enfim, uma gleba de diretores e atores daquela década de 60, 1960, começo dos anos 60, que Roque Araújo começa a entrar no cinema baiano e no cinema nacional. Ele participa de todos os filmes de Glauber Rocha, como ator, como diretor, fotógrafo. Ele mesmo fala que só não fez 360 graus no cinema, ou seja, não realizou todas as atividades pertinentes a um set de filmagem, porque ele nunca foi maquiador e nem transformista. Mas o resto, o Roque, ele mesmo confessa que participou nas produções cinematográficas desde eletricista, a contra-regra, ator, enfim, editor. Bom, esse é Roque Araújo, um camarada que eu tenho como um grande irmão, um irmão mais velho, que aprendi muita coisa com ele, né? Nessa lida de cineclubista, de produção de festival, de produção de documentários. Cansamos de caminhar pelas ruas do Pelourinho, né? Sobe, desce, e ele com uma câmera, uma Betacana no ombro, e vamos lá, caminhando, já estava com seus 70 e poucos anos e nunca se negou a filmar nada, sempre teve disposição, e até hoje tem uma disposição incrível, né? E Roque Araújo, ele cria então o instituto que leva seu nome, né? Instituto Roque Araújo de Cinema Audiovisual, que passa a ter a sua sede na cidade de Cachoeira, lá no Recôncavo Baiano. Isso é junto a um prédio do IPAC, que se conseguiu lá na cidade de Cachoeira, e isso aí durante alguns anos ficou lá como a sede do Instituto Roque Araújo de Cinema e Audiovisual, que em Cachoeira chamavam lá Museu do Cinema, em função da quantidade de peças e de equipamentos de audiovisual lá, que o Roque foi recolhendo ao longo dos anos, e hoje chegam a mais de 3.000 peças, creio eu, que tenha lá no Instituto, né? E eu tive a felicidade de ser convidado pelo Roque para ser um dos fundadores desse instituto, que funciona agora atualmente, ainda está em Cachoeira, porém lá na estação férrea aqui de Cachoeira, que é um lugar muito bonito, no qual tem-se lá um centro cultural. E uma das partes lá desse centro cultural está o Instituto Roque Araújo de Cinema e Audiovisual, com uma exposição permanente de equipamentos e peças de cinemas, e essa exposição permanente conta boa parte do cinema baiano e cinema nacional. Então, a gente tem uma referência, histórias para se contar do cinema na Bahia, né? Que ao longo dos programas a gente vai pincelando uma coisa daqui, uma coisa dali, vão contando para que vocês fiquem mais a par daquilo que acontece e que já aconteceu no audiovisual baiano, correto? Então, falando de Roque Araújo, eu espero que eu encontre ele na próxima vez que for a Salvador, porque vira e mexe, Roque está sempre sendo convidado para ir para um lugar, para o outro, essa coisa toda, né? Então a gente tem que agendar esse encontro para não perdê-lo de vista, né?
nessa sequência de programas, nós vamos com certeza falar mais de Rock Araújo, e hoje é um programa dedicado a ele. A gente vai exibir, então, a seguir, uma compilação da atuação de Rock Araújo dentro do cinema nacional, né? Então, ele participando, inclusive, como ator de alguns filmes, e tem uma parte que é uma produção do Centro de Estudos Euclides da Cunha, que é um centro que pertence à UNEB e é dirigido pelo Manuel Neto. Manuel Neto fez muitos trabalhos junto com o Rock Araújo, documentários. Tem um documentário muito bonito sobre Redenção, uma região onde tem uma gruta com uma lagoa azul lindíssima. Enfim, a gente tem muita coisa para conversar, para falar sobre todos esses aspectos, todo esse pessoal aqui da Bahia, principalmente, que está e esteve dentro das produções de cinema e audiovisual, né? Então, o Rock, ele é entrevistado pelo Manuel Neto e ele conta, né, parte da sua atuação desde como diretor, como ele chegou a diretor de fotografia, né? Ou seja, as produções independentes que ele fez, inclusive uma das últimas produções que se fez junto comigo foi o Tiro, um Disparo de Prazer e Morte, que é um filme experimental, ficcional experimental, né? Que a gente começou a gravar isso aí em 2012, terminou de finalizar em 2015. A sua estreia foi em Portugal, acho que foi no 4º Finisterra Arrábida de Portugal, que a gente fez o lançamento mundial, né? E Rock também fez alguns documentários sobre Glauber Rocha, né? O primeiro foi No Tempo de Glauber, que ele faz uma releitura daquele filme, do último filme que Glauber fez, que foi A Idade da Terra, né? Um filme que causou um certo desgosto ao Glauber Rocha, porque ele vinha de várias premiações internacionais, em Cannes, no Festival de Cinema da Itália, estava consagrado, e daí ele faz um filme de 4 horas, né, que o público não aceitou muito aquela ideia de Glauber, e ele entra em parafuso, logo depois ele morre, né? Começa esse processo de falecimento em Sintra, lá em Portugal, e acaba vindo para o Brasil e aqui falecendo, né? Aos 42 anos. Muito jovem, o Glauber nos deixa, né? Então, e o Rock Araújo foi um camarada que acompanhou o Glauber Rocha em todas as produções. Então, é um sujeito que tem uma relevância muito grande, né? E a Bahia deve muito a ele. Então, vamos assistir aí esse recorte que eu fiz, chamado Rock 300 Graus, né? Sobre a participação de Rock em vários filmes, e também essa entrevista que ele dá a Manuel Neto, né, lá do Centro de Estudos Euclides da Cunha, né, falando sobre a sua atuação, a sua produção cinematográfica, enfim, né? Espero que vocês gostem e tenham, como diria assim, uma boa sessão sobre Rock Araújo, ok? Sou baiano, comecei a fazer cinema nessa bela terra. Quase todos os filmes do Glauber eu trabalhei como ator. Todo mundo da equipe sempre trabalhava. Deus o diabo. Além de eu trabalhar na equipe, eu fui ator. Quer dizer, vamos se dizer, ator não, figurante, né? Eu apareço no bar tomando cerveja. Eu me sinto aqui orgulhoso de estar fazendo esse filme, por ser um filme inteiramente baiano e com 70% da equipe baiana, principalmente uma mão de obra local. Aqui em Andaraí nós utilizamos todas as pessoas da cidade para participar no filme, como garimpeiro, como pessoa de equipe. Eu acho isso maravilhoso. Então eu me sinto bem, porque é uma luta de muitos anos do Tuna para realizar esse filme Cascalho,
E eu tive a felicidade não só estar trabalhando na parte da iluminação, como estou atuando como ator. Então, para mim é um orgulho me escolher uma das personagens mais bravas do filme, que é o Miguel Tapera. E eu estou feliz por realizar mais uma película no meu currículo. Meio quilo de tocinho e 5 litros de feijão. O AMC bota também uma quarta de farinha e deita tudo na nota. O seu Sebastião disse que vai acabar com a caderneta. Essa vai ser a última compra do mês. Com a Apolinária eu já acertei tudo. Pode despachar o que ele quiser. E aquele negócio, seu Sebastião? O AMC já resolveu? Amanhã pode vir que a gente acerta. Ouviu, Nicolau? Dê 50 contos a Apolinário, que é por conta da safra de fumo. Tá bem. Até amanhã, seu Sebastião. Não vai demorar muito aqui, não se preocupe. Fique à vontade. Crioulo, O que há? quer ficar um pouco comigo na gabine? Tá com medo que eu estrague a sua viagem? Não. É que eu só tenho gente ignorante aí. Eu só tô dando um pouco de alegria pra eles. Quando chegar em São Paulo, me show a festa. Você tá ficando negro, sabia demais. Eu tô pensando em fiz besteira em te trazer. Qual é a bronca? Vai por mim. O tutu que você vai ganhar, ninguém te tira mais. Mas vem bater um papo, vem. Depois. Eu tenho o maior prazer na minha vida em dizer que eu nasci em 1937, no dia 12 de abril, às 5 horas da manhã, numa terça-feira, na Ribeira, na rua Marquês de Santa Amaro, número 9, Largo da Madragoa. Estou aqui presente fazendo 79 anos. Eu fiz vários filmes como assistente de câmara, só não fiz 360 graus dentro do cinema, a turma até ri, porque eu digo que eu tive duas funções que eu nunca fiz, né? O cinema você fecha 360 graus, eu não fiz, só fiz 200 e pouco, 260, no máximo 300 graus, porque eu nunca fui maquiador nem transformista. O resto do cinema eu fiz tudo, efeitos especiais, ator, eletricista, maquinista, contra-regra, cenógrafo, montador, editor. Então, de tudo dentro do cinema eu fiz. Eu vim trabalhando muito tempo como assistente de câmara, né? E conheci tudo de fotografia, porque sempre eu tive meu fotômetro, sempre estava medindo, estava conferindo. E aconteceu em 74, eu ser obrigado a assumir a direção de fotografia, né? Eu fui fazer um filme com um amigo e ele, não, você que vai ser o fotógrafo. Eu fui, fiz o filme com outro. E aí pintou um trabalho muito grande da Embratur, que era filmar o Brasil todo, de ponta a ponta, para fazer filme, pacote turismo para vender lá fora. A empresa que ganhou isso era a empresa de um amigo meu, José Eduardo Alcácer. Eu, José Eduardo, eu trabalhava sempre junto com ele, fazendo trabalho, mas documentário, essas coisas. Aí ele disse, Roque, num trabalho aí, você indica alguém para ir com a gente? Eu digo, como fotógrafo, Hélio Silva. Hélio Silva foi meu professor, foi um cara que eu fiz vários trabalhos com ele, desde a grande feira. Ele disse, então tá, eu fui, chamei Hélio Silva e fui fazer um trabalho
com Hélio Silva. Ele topou porque era um ano e tanto de filmagem, a gente tinha que rodar o Brasil de ponta a ponta, mostrar toda a cidade, os hotéis de 3, 4, 5 estrelas, hotel de lazer, os pratos típicos, o transporte, as linhas aéreas que ia para lá, a gente tinha que fazer todas elas. Então era trabalho para um ano e tanto. E eu indiquei o Hélio para fazer um presente para ele legal. E a gente começou, foi para Manaus, Santarém, aí viemos para São Luís, pegamos um voo de São Luís para Curitiba. Quando chegamos em Curitiba, aí chamou, Roque, eu vou ter que ir ao Rio. Eu disse, o que foi que houve? Aconteceu isso. Tudo bem. Ô Zé, o Hélio vai ter o Rio. Eu disse, não, a gente precisa de uma folga, vai lá, em 5 dias vai resolver esse negócio, a gente espera aqui em Curitiba. Hélio disse, não, pode levantar mais. Eu disse, não, a gente espera ele. Não, Roque, pega seu fotômetro daí. Eu peguei meu fotômetro, vamos conferir aí. Ele conferiu comigo, disse, você assume igual a fotografia. Não, Hélio. A gente espera, não, vai, eu vou resolver esse problema. E aí me obrigou eu a assumir a fotografia. Pô, a gente só tinha feito 4 cidades. E aí eu assumi, foi um ano e tanto. Rodamos 74, 75, só filmando o Brasil de ponta a ponta. Eu fui obrigado a assumir a direção de fotografia por causa do Hélio Silva, né? Nessa forma. Então daí para cá eu comecei com a fotografia e fiz coisa. Aí o que aconteceu? Eu fiz alguns longas lá no Rio, viajei, fui fazer Copa do Mundo, etc. tal, já como fotógrafo. E em 76 para 77 eu vim para aqui, para a Bahia, fazer 3 documentários meus. Um dinheiro que eu tinha ganho lá, fora, inclusive, eu vim para aqui, fiz um filme sobre o Dendê, para eu mostrar toda a cultura do Dendê, para eu saber que o Dendê não é só aquela muqueca de peixe, caruru e vatapá. Eu mostro toda a história do Dendê. Fiz um filme sobre o Uricuri, onde eu mostro todo o trabalho da palha do Uricuri, do coquinho, tudo que é feito com o Uricuri. E encontro o doutor Luiz de Barros no Ministério da Cultura, e me convida ao Ministério da Agricultura e me convida para eu fazer um filme sobre bode, se eu não queria fazer, porque ele já tinha me acompanhado lá na cidade onde tem o trabalho da palha do Uricuri, eu fui para a Calda do Cipó, por aí. Eu disse, tudo bem, aí eu fui para Uauá, fiz um filme sobre caprinos e ovinos no Nordeste brasileiro. Então, foram os 3 filmes, meus 3 primeiros filmes que eu dirigi foi esse. Fotografei e dirigi. Então, aí o que foi que eu fiz? Fiz a música do filme, do Dendê, fiz a música do filme Iricuri e fiz a música do filme de Caprinos e Ovinos, fiz uma homenagem ao Uauá. Hoje a bandeira de Uauá tem uma frase que é minha. No berro do bode e no carneiro, a esperança do Nordeste brasileiro. Aquilo é uma frase minha que eu fiz a música. Oi, como é belo o meu sertão, eu vou cantar a 8ª exposição. Ou no berro do bode e do carneiro, tá a esperança do Nordeste brasileiro. Em Uauá, no sertão da terra seca, do Mandacaru, Chique-Chique Catingueira, nasce a caprinocultura brasileira, tem ovelhas e cabra leiteira, que te aquece no inverno e dá leite de primeira, ou no berro do bode e do carneiro. Então, eu fiz a homenagem, então essa frase lá no berro do bode e do carneiro é minha. Aí eu fiz o filme do Uricuri também, aí eu fiz a música do Uricuri. Eu fui para a Bahia, eu fui ver o povo de lá trabalhar. Eu fui para a Bahia, eu fui ver o povo de lá trabalhar. Trabalha, trabalha, meu povo, trabalha, trabalha de fato. Da palha do Uricuri faz-se um belo artesanato. Suas bolsas são bonitas para as moças passear. Vem gente de toda parte na Bahia para buscar chapéu de palha, boca pio samburá. Chapéu de palha, boca pio e samburá. E lá na feira ele tem mais uma utilidade da palha do Uricuri.
carrega alimento em quantidade. Coco verde cozinhar, coco seco para quebrar, do coco do uricuri, faz-se um gostoso fubá. Eu fui para Bahia, eu fui ver sambão de roda mesmo, né? Eu só dei a letra. O dendê é a mesma coisa, dendê ou eu, dendê ou a, na Bahia tem dendezal, para você ver, para você pegar o dendê maduro para cozinhar. E aí eu toco. Então, além de eu fazer o filme, eu fiz as músicas, né? Então a música conta toda a história. Do uricuri mesmo, de lá na feira ele tem mais uma utilidade. Eu mostro o cara que vende galinha amarrando o pé da galinha com a palha do uricuri, o cara que vende caranguejo seco, peixe seco, o cara que vende caju amarrando a penca do caju com a palha do uricuri, o cara que vende machixe. Então, lá na frente tem mais uma utilidade, é isso. Eu demonstro tudo que é utilizado com uricuri, abano, tapete, esteira, chapéu, cauda do cipó, menina com chupeta na boca fazendo tapete. É muito legal. Então, eu fiz esses filmes. Você filmou em quê? Em película? Filmei em película, todo ele em 35mm, sem 10 centavos dos outros, dinheiro meu, dinheiro que eu ganhei com o próprio cinema. Os filmes que eu fiz, Glaube, no tempo de Glaube, eu fiz com o meu dinheiro, não tenho 10 centavos de ninguém. Glaube em defesa do cinema, o dinheiro que eu ganhei, meu salário, eu botei no filme. Então, meus filmes, todos que eu fiz até hoje, agora mesmo filmei um tiro, um disparo de prazer e morte, eu e Juca. Espero que vocês tenham gostado da pequena introdução ao Roque Araújo, né? A vida e obra do Roque Araújo, né? Se a gente fosse fazer uma coisa bem completa, a gente faria uma série, né? De alguns episódios, uns 10 a 15 episódios mais ou menos, sobre a obra e vida de Roque Araújo, que é extensa. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.